Bem, no terceiro bloco eu quero dizer para vocês que essa obra, eu tinha certeza que ela, começando com os mesmos valores, os mesmos princípios, com o mesmo sentimento profundo de amor, ela tinha de ser virtuosa e ela prova que é virtuosa, porque ela tem a bênção de Deus. Nós estamos tendo 4 profissionais, se buscasse os 80 médicos da equipe, se buscasse os 450 colaboradores, todos vocês iam enxergar o orgulho e o valor que eles têm de servir a Deus na distância que os pacientes deixaram de vir para Barretos, ganhando 3 mil quilômetros para não vir para Barretos com dor, com fraqueza. Então eles são anjos que foram, por eles é que nós temos condições de fazer isso que nós estamos fazendo lá. Mas a história de ser anjo, eu queria dar uma pitada rapidinha, porque eu prometo fazer um programa para contar várias histórias desse tipo. Mas não podia deixar de falar, o Carlos Alexandre, quando ele, 2 anos antes de eu conhecer Porto Velho e ir para a Amazônia, ele escreveu uma carta me pondo uma responsabilidade de eu ir lá ajudar aquele povo da Amazônia, que lá não virava nada, não acontecia nada, e ele já estava cansado e frustrado. E eu respondi para ele: Carlos, eu não tenho a missão de salvar o mundo. Eu admiro que você é um idealista, humanista, mas eu não posso te ir aí porque eu tenho a obrigação e eu sinto que não possa existir o que aconteceu aqui e aí. E como Deus traça os planos da vida da gente, né? Eu ganhei um prêmio depois de alguns anos do Instituto Avon, em 2011. O prêmio eu tinha o direito de investir $1 milhão em qualquer lugar do país, depois de 2 anos da carta do Carlos Alexandre. E aí eu achei que era justo ir lá em conhecer, pelo que o Carlos tinha me escrito e também pelo número de pacientes que tinha da Amazônia em Barretos. E quando eu fui lá, eu vi a precariedade, a situação toda, e aí eu então conheci o Carlos Alexandre, e ele também descrente por tantas vezes que as coisas eram para acontecer e não aconteceu, e ele também com o pé atrás não achava que ia dar tão certo, como eu também não achava que ia ser assim. Mas as histórias são lindas, lindas. A história do Carlos Alexandre comigo é uma história viva, que eu sinto que como Deus traça os planos para nós. Então, Carlos, eu queria que você, 2 minutinhos, só falasse como é que se você lembra que você me escreveu uma carta, depois quando eu apareci aí, dá uma pitada rapidinha sobre isso aí. Pois é, Henrique, na realidade, quando eu lhe escrevi, eu já estava quase 13 anos em Porto Velho. Tinha tentado, por inúmeros caminhos, criar um serviço de oncologia, e numa visita, durante o meu mestrado em São Paulo, eu conheci o Carlos Véll, que foi o canal, não sei se você lembra, que foi o canal para chegar a carta até você. Na carta eu não pedia para você vir para Porto Velho criar um serviço. Na carta eu pedi uma orientação do que podia ser feito. E você veio aqui, viu a nossa situação e viu que não dava... Eu lembro também, não sei se você vai lembrar, que você virou, na época, o governador era o Confúcio Moura, você virou para ele e falou assim: olha, tem 2 coisas. Ou você deixa eu assumir a oncologia e tocar do meu jeito, ou eu vou virar as costas, pegar meu jatinho e tentar esquecer o que eu vi aqui. Aquela nossa primeira reunião lá com o Confúcio. E o Confúcio estava assumindo, e graças a Deus teve o bom senso de lhe entregar a possibilidade. E aí a dificuldade é outra história para a gente contar. Carlos, deixa eu fazer um parênteses aí, porque senão as pessoas não vão entender. Eu tinha um prêmio de $1 milhão para investir onde eu quisesse por ano, da Avon. E aí o que aconteceu? Quando eu cheguei aí, vi a lambança, a sujeira que era o hospital de base, era podre. Nas janelas tinha um papelão, os quartos tinham fungo podre. Eu falei, como é que eu vou vou pôr um dinheiro aqui, num lugar que não tem dignidade para tratar nenhum ser humano? E aí foi que eu falei para o governador, falei: olha, o senhor não é médico, se o senhor não conhece lá, vale a pena conhecer, porque
Eu não tenho coragem de pôr dinheiro aí. Ou nós fazemos uma coisa direito, e eu trago a prevenção de câncer para cá, se o senhor me ajudar de parceiro a fazer higiene, limpar esse hospital, fazer um hospital digno. As pessoas morrem não de câncer, morrem por bactéria, por infecção, lá morre tudo. Mas morre 90%, né? E aí o Confúcio foi um querido, um governador, que eu tenho uma grande estima por ele, e fizemos uma parceria, uma aliança. Depois ele conta que eu quase pus ele numa fria, porque eu fiz as coisas muito rápidas e não deu tempo de sair as licenças. A história é linda. Mas, Carlos, você tem mais um minuto só para terminar a história, dá uma pinçada rapidinho que nós vamos pular para o Pedro. Pois é, então, lá começou, nesse encontro, começou esse projeto, né? Nós tivemos aí 8 meses de briga para conseguir a autorização do CNPJ. E só para resumir, o que está claro na minha vida, Henrique, está claro como 2 mais 2 são 4. Deus me colocou em Porto Velho 12 anos antes de lhe conhecer, para que eu pudesse preparar o terreno para a sua chegada. E hoje eu tenho certeza absoluta de que esse projeto é um projeto divino, né? E que eu sempre faço assim para os nossos colaboradores lá. Quando alguém pensa em ficar nervoso, eu faço assim, ó, o Hospital do Amor, ó, o Hospital do Amor. E é assim que a gente vai tocando isso aí. A história do Carlos Alexandre é linda, porque ele tem uma profundidade, um sofrimento pelo fato de ele não ter conseguido, nesse tempo que ele foi para lá, com corpo e alma aberto, uma parceria para fazer o que aconteceu agora. Mas é porque as coisas são no tempo de Deus. A gente tem que sofrer para depois ter um tempo de glória. Bem, outra história linda também é a história do Pedro. Eu chamo ele de Pedrão porque ele é um querido que aconteceu uma história impressionante. O gestor do hospital, o que não está presente, que é o Dr. Jean, depois nós vamos repetir um programa com ele. Nós estávamos pagando o serviço, uma fase do hospital, ambulatório funcionando, tudo funcionando, e eu pagando radiologia fora do hospital. Nós pagávamos 750 mil por mês. E aí a GE, não sei como, entregou uns 20, 30 dias antes do prazo, um parque montado, ressonância, tomografia, raio-x, ultrassom, entregou um pouco antes. E eu, muito cheio de coisa na cabeça, eu esqueci de preparar o médico para ir para lá. E como antecipou, como a equipe aqui era 20 e tantos radiologistas, eu falei, eu saco um de Barretos até arrumar o segundo. Então, a equipe é muito solidária em Barretos e todo mundo me acode na hora que precisa. E aí eu cheguei no lugar, a história é linda, esse programa ficou pequeno, mas eu quero que o Pedro depois só testemunha, porque o Jean, no dia que ficou pronto, começou a ficar aborrecido comigo, porque eu tinha o carro, eu tinha uma Mercedes para pilotar e não tinha um motorista. E ele falou, mas você podia economizar esse mês 750 mil, você vive brigando comigo de gasto, e você não arrumou o piloto? E bem, nós fomos do hospital para a cidade, é 10 quilômetros, ele me buzinando, falando. Aí eu entro num restaurante para almoçar, falei, você podia pelo menos parar de falar comigo agora, de me pressionar? Eu esqueci de ter, o cara adiantou o serviço 30 dias, que culpa tenho eu? Eu não tenho onde... Ele falou, mas você não tem nenhum piloto formado para tocar essa tomografia de 120 canais, 128 canais, não sei o quê. E você devia ter visto isso antes, que ele tem uma liberdade comigo, minha equipe tem liberdade de irmão comigo, né? E ele está me chamando a atenção dura. Aí eu falei, para de me chamar a atenção, porque eu quero almoçar e quero esquecer um pouco os problemas. E aí, a hora que entra no restaurante, ele cumprimenta o Pedro estava numa mesa na frente da minha, e cumprimentou, aí eu perguntei, quem que é ele, seu amigo? Ele falou, é um médico amigo meu. Aí eu sentei na mesa, o Pedro levantou, aí o Pedro vai contar nesses 2 minutos que falta, e ele me falou que ele era o radiologista e que tinha a carteira da Ferrari ou da Mercedes para pilotar, porque aquele aparelho, nem em Barretos eu tinha um preparado para ir lá operar aquele aparelho. Era o Pedro.
é esse que vocês estão vendo aí ao vivo e a cores. As histórias são lindas da providência de Deus. Pedro, você tem 2 minutos para contar a nossa história, para lapidar essa história, que é muita história na minha cabeça. E nossa história é para as pessoas em casa acreditarem como Deus é vivo e a providência existe. Pedrão, conta aí, 2 minutinhos, rapidinho. Eu costumo dizer que esse hospital, ele devolveu minha família 2 vezes. A primeira vez foi naquele almoço onde a gente se encontrou, onde eu acho que o senhor teve um feeling, alguma coisa, o senhor perguntou para o Jean e surgiu aquela nossa conversa. Eu estava desiludido aqui em Porto Velho, eu tinha sofrido bastante aqui e eu estava trabalhando em outro estado. Eu trabalhava no estado do Mato Grosso e eu ficava no estado do Mato Grosso de segunda a sábado. No sábado à noite pegava um ônibus e vinha para Porto Velho para ficar com a minha esposa e com o meu neném. E voltava no domingo à noite. Então, a minha vida era o domingo, eu não estava mais vendo minha família. E foram 4 meses bem tristes, de bastante distância. E aquele almoço, onde o senhor me perguntou, você sabe tocar isso daí, você sabe fazer esse tipo de procedimento, você sabe tocar uma máquina 128 canais? E eu respondi sim, eu sou o único no estado que é habilitado para isso. E aí foi a primeira vez que esse hospital salvou a minha família, porque eu pude ficar de novo com meu filho e ver o meu filho crescer. E isso para mim não tem preço. Pedro, deixa eu dar uma pitada aqui, porque nós vamos até ter que prolongar um pouquinho. A história principal, que eu acho de tudo, é que você estava indo buscar um outro serviço que não estava contente aí em Porto Velho. Eu não sabia, nem sabia que você era terapeuta. Mas o mais importante é que você vinha de uma escola que vinha de formação do Sírio-Libanês de Brasília, uma escola de medicina altamente capacitada, num parque tecnológico avançado, e que nós não tínhamos nenhum na nossa equipe para tocar aquele aparelho naquele momento. E naquele primeiro mês, o Hospital do Amor já economizou R$600 mil, porque no dia seguinte o Pedro já estava operando a Mercedes que nós tínhamos construído. Pedro, não dá tempo, o programa é muito curto, mas prometo que nós vamos pegar o Jean e vamos fazer um outro programa. E esse programa foi importante para vocês terem ao vivo e a cores a presença viva de Deus na pessoa que vocês estão enxergando aqui a 3.000 quilômetros, que tem a mesma alma, o mesmo coração do Paulo Prata, do fundador do Hospital do Amor. Aquelas 4 pessoas que vocês estão assistindo comigo, o programa, as 4 pessoas têm a alma e o coração idêntico ao Paulo Prata, ao fundador. E a história desse Hospital da Amazônia termina quando vocês quiserem saber o que é a providência de Deus, o que é o amor de Deus. Esse livro aqui foi o responsável de iniciar as obras do Hospital do Amor. 8 empresários doaram 6 pavilhões que estão aí, onde vocês vão enxergando por imagem por cima. É linda a história. Olha, foi curto o programa. Vamos fazer outro programa para continuar. Muito obrigado a todos aí. Se quem assistiu possa ter ânimo de continuar vendo a história, nós vamos seguir a história do Hospital do Amor da Amazônia. Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo, é agradar a Deus, é só fazer o bem, sem olhar pra quem. Ajudar ao próximo é dividir a luta de alguém que nem conheça e assim curar a dor.